vejo vocês dois. Obrigada pela presença. Vou me apresentar rapidamente, antes da gente abrir o diálogo. Eu acho super importante vocês situarem um pouquinho, entenderem o porquê desse curso e a minha trajetória, né? Bom, eu chamo Mariane, eu trabalho com audiovisual há muito tempo, quase são 15 anos ali no audiovisual, e eu faço minha principal matéria-prima de trabalho, eu diria, seriam os longas-metragens, né? Eu trabalho como assistente de direção e continuista. Uma função não exclui a outra. Eu sou uma pessoa que eu não faço também as duas funções, claro, no mesmo projeto, mas eu exerço essas duas funções, principalmente no audiovisual. Também produzo e dirijo e dou aulas desde 2013, porque a intenção eu gosto muito de compartilhar a minha experiência e de trazer gente nova para o mercado, trazer o audiovisual um pouco mais palpável, e é por isso que eu estou aqui, tá bom? Lá atrás, quando eu comecei, meu primeiro impacto assim foi na equipe de assistência de direção de um longa-metragem, foi em 2008, A Deriva. Eu não tinha ideia do que era pisar num set de filmagem, mas foi uma experiência apaixonante. Eu brinco que eu me viciei com cinema, e é isso, o cinema faz isso na gente, assim, o set de filmagem faz a gente se apaixonar, e foi isso que aconteceu comigo. Eu desde então não larguei a vida no audiovisual, apesar de todas as instabilidades e incertezas, né? E também apesar de toda a demanda que o audiovisual te pede. São demandas físicas, emocionais, mentais. A gente trabalha muito, é muito exaustivo, e eu gosto muito de trabalhar e lido sempre com essa questão de qualidade de vida, qualidade mental, saúde no trabalho, e é recente a minha noção de saúde no trabalho, a minha noção de qualidade de tempo do trabalho, porque o cinema, o audiovisual como um todo, tá? Que eu tô sendo bem genérica, ele pode ser muito insalubre, ele pode ser muito difícil, ele é muito intenso, e aí a gente sente o baque. Então, durante esses 15 anos, diversas vezes eu tive crises, né? Fiquei pensando, caramba, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu devo parar com isso? Por que eu não procuro um emprego com CLT, carteira assinada, tudo direitinho? Não. Eu prefiro manter a minha autonomia e uma certa liberdade como freelancer, mas a gente se depara com muita instabilidade, ambientes machistas, ambientes difíceis, ambientes classistas, mas a gente tá cada vez mais consciente e cada vez mais intransigente e cada vez mais reunido como classe. Aqui eu digo como assistente de direção e como continuista, para ajudar na nossa qualidade de trabalho, no nosso pagamento de horas, no nosso limite de carga horária, tá? Aqui é um resumão mesmo de tudo. E é uma luta constante, nós, principalmente mulheres, a gente está muito unida nisso, por um audiovisual melhor. Por que eu fui parar na continuidade? Acho que é um ponto importante para vocês. Eu acho curioso, era porque eu não aguentava mais fazer assistência de direção, mas aí a assistência de direção me pegou de novo, eu peguei, e eu fico, hoje em dia, me revezando entre continuidade e assistência de direção, mas a continuidade me veio como um grande presente e um sinônimo de um pouco menos intensidade física no set de filmagem, porque a continuidade é um trabalho extremamente mental, um pouco solitário, na maioria das vezes, principalmente no longa-metragem, porque a gente é uma equipe de uma pessoa só. Já em séries a gente tem uma equipe maior,
mas a continuidade me permitiu ter um trabalho muito mais mental e muito menos intenso fisicamente no set de filmagem. O assistente de direção tem que ficar atento ao horário, à volta do almoço. É um trabalho muito demandante. Já a continuidade no set de filmagem permite que eu fique um pouco mais tranquila, permite que eu sente sempre, permite que eu me preocupe apenas com uma coisa, que é o roteiro, que é a história, que é a direção, que é entender se a pertinência, se o que a direção, como a direção quer colocar aquele roteiro em imagem, se está sendo pertinente, se a narrativa está sendo conduzida harmonicamente, se não tem nenhum ruído. E eu me apaixonei também pela continuidade e desde então me revezo. Eu faço muita continuidade para séries de canais streamings e longas e muita primeira assistência de direção para longas metragens. E é isso, estou aí no batente já há muito tempo e sempre aconselho a não ficar apenas em uma função. É muito interessante quando você consegue exercitar outras funções no set de filmagem ou num projeto audiovisual como um todo, porque você aprende melhor os tempos de cada departamento, eu acho que você se torna um profissional melhor se você tem a oportunidade de trabalhar em outras funções. E eu acredito até hoje que a continuidade complementa a assistência de direção e também me ajudou a me aproximar da direção. Eu, inclusive, acho que a continuidade ela é mais próxima da direção do que a própria assistência de direção. A assistência de direção é ligada à produção, é ligada à logística, à estrutura. A gente lida com outros problemas. A continuidade lida com a história, com a narrativa. Isso, para mim, se aproxima muito mais da direção. E também veio essa grande oportunidade de me apaixonar pela direção e poder me sentir mais segura para dirigir, desde que eu faço conte. É isso. Alguém, por favor, alguém quer falar? Alguém tem alguma vontade, alguma questão? Eu preparei um material aqui para compartilhar com vocês que é um resumo do que o curso sobre continuidade se trata, mas antes de qualquer coisa eu queria abrir aqui e ouvi-los, entender quais são as curiosidades, o que vocês têm interesse, por que continuidade. Estou aberta, quem quiser. Então eu vou pedir. Kátia, primeiro. Se ninguém vai... Posso começar? Então vai ser a Kátia. Então vai. Obrigada. Eu, depois que me aposentei, eu sempre gostei muito de cinema, né? E um filho fez cinema, faculdade de cinema, e depois que me aposentei, eu comecei a fazer uns cursos online. E eu fiz um curso muito bom no tempo do... Nem me lembro se era Covid, mas foi online o curso do pessoal de Pernambuco sobre assistente de direção. E fiquei apaixonada, né? E ele falava bastante de continuidade, eu acho que é uma coisa que é meio junto, né? E daí eu comecei a fazer uns cursos mais presenciais, cursos pequenos, que sempre no fim do curso a gente fazia um curtazinho, e eu sempre pegava assistente de direção e continuidade, né? E fiz uns 3 ou 4 curtas assim de curso, mas agora nos editais comecei a botar coisa em edital, não rolou nada, mas estou começando a querer levar um pouquinho mais a sério. Mais ou menos isso. Aí eu era engenheira, né, sou aposentada, e eu trabalhava com projeto na engenharia, né? Eu trabalhava conduzindo projetos, então essa parte de fazer reuniões, reunir equipe, era uma coisa que eu fazia muito noutra área, né? Legal, Kátia. É engraçado, né, você falar isso. A assistência de direção, acho que não sei se você já sentiu isso, né? A gente é um gerente de projetos, né? O AD. A gente gerencia cronograma, a gente gerencia prazo, a gente negocia, a gente tem que ouvir, tem que ter um ouvido muito bom.
a gente tem que ser muito sagaz e isso para mim é um gerente de projetos, né? E antes de começar no cinema, eu trabalhei como planejamento estratégico. Depois eu fui me dar conta o quanto isso é assistência de direção, né? E é interessante, né? Foi para você muito natural. Quando você passou a ingressar no audiovisual, a gente meio que vai, fala assim, domino planilha, adoro previsões, então vamos lá. A assistência de direção é isso. E vou te dar uma boa notícia. A Conte, não sei, eu me encanto por ela, não só porque ela é muito focada na narrativa, mas para eu focar na narrativa, eu faço 1000 planilhas. Eu faço 1000 estudos. A gente cria formas, porque a continuidade, ela é muito solitária, né? Então, cada continuista acaba criando uma forma, uma metodologia própria. E aí, com a nossa vivência, com a nossa expertise, assim, vai o nosso feeling, quando a gente se depara com o roteiro, a gente tem a oportunidade de ter uma autonomia de fazer um raio-x com a visão, né, com uma ótica de continuidade desse roteiro todo colorido, todo rabiscado, para a gente poder, lá na filmagem, se sentir apto para cuidar dessa narrativa, sabe? Então, é um casamento. Acho que a AD e a Conte são bem diferentes entre si, mas o perfil de pessoas que fazem são bem específicos. Uma engenheira. Legal. Carlo, fica à vontade. Eu sou roteirista, desde 2018, trabalho com roteiros e tal. E estou me interessando cada vez mais por outras funções no cinema também. Estou procurando um curso de assistência de direção, cheguei a conversar com o Chu por outras questões assim também. Ele tem um curso bem procurado também, então estou nessa dúvida de como migrar para outras áreas, porque o roteiro, apesar de ser o que eu prefiro fazer, de ser o que eu gosto de fazer, eu tenho percebido que outras funções podem me satisfazer um pouco mais enquanto profissional e ajudar a pagar as contas no fim do mês, né? Então, tô nessa intenção de não de migrar exatamente de área, mas de acrescentar outros conhecimentos. E a continuidade foi o que me chamou a atenção, porque está diretamente ligado ao roteiro, enfim, mais até do que assistência, pelo que eu pude entender, assim, rasamente pesquisando. E eu estou interessado pelo curso e para entender também como que funciona essa conversa entre roteirista com continuidade, com a direção, com as outras funções mais técnicas, assim. Que massa. Não, poxa, que massa você ser roteirista. A continuidade é o nosso material de trabalho, é o roteiro, ligado, claro, a um entendimento do que a direção busca, mas no set de filmagem e durante toda a minha preparação para a continuidade, o roteiro é o nosso material e é nele que a gente cria terreno, sabe? É nele que a gente sana todas as dúvidas de todo mundo e traz dúvidas para serem discutidas e tal. Que massa! A gente vai, durante o curso, eu gosto de colocar em prática, né? Então, a gente vai pegar um roteiro e a gente vai decupá-lo sob a visão da continuidade. Acho difícil a gente conseguir decupar o roteiro inteiro, mas a gente começa pelo início, para a gente já entendendo qual a visão da continuidade quando a gente se depara com o roteiro, que é diferente da visão que a assistência de direção, né, se depara. E a ideia é justamente começar pelo roteiro. Na verdade, antes de começar a ler um roteiro, na primeira aula eu vou passar noções gerais,
vou falar um pouquinho mais sobre o que é a continuidade, sobre o meu ponto de vista e como a gente trabalha. Muita gente se surpreende na primeira aula porque a continuidade, ela é vista de uma maneira um pouco errônea, no meu ponto de vista, para muita gente. E eu gosto dela porque ela é bonita, quando tá tudo bem é porque ela não aparece, é porque ela tá tudo bem. Então a continuidade, ela não tem que ser um problema. Se alguma coisa deu errado, ela salta. E para dar tudo certo, ela ficou bem ali harmoniosa, ficou de olho em tudo, bem atenta. Eu brinco que é uma boa continuidade, um bom continuista é um profissional silencioso no set. A gente trabalha igual formiguinha, com todos os departamentos, é muito legal se preparar para isso, se sentir apta ou apto para chegar no set de filmagem e ajudar todo mundo, principalmente a narrativa e a direção. Marconi, não sei se ele quer abrir, se ele pode. Você está com a gente, Marconi? Acho que não. Então eu vou compartilhar com vocês. Tá bom a minha tela? Só um minutinho. Vamos lá. São slides rápidos, eu vou esboçar para vocês sobre o que cada aula vai abordar, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Tá. Um pouco, né, sobre o que trata o curso. A gente, primeiro de tudo, a gente vai ter aulas 2 vezes por semana, segundas e quartas, de 2 horas cada aula. Eu considero um tempo bom para não ficar muito maçante. Porque mais do que 2 horas realmente não tem necessidade. E aí a ideia, na primeira aula, é a gente falar sobre os limites e as potências e os desafios da continuidade. Sobre o que trata a continuidade? O que é a continuidade? Eu vou trazer vários insights de continuistas antigas que eu admiro, que explica, que fala, que a gente faz reflexões sobre o que a Conte faz. E nesse primeiro dia de aula eu já vou entregar o roteiro do longa-metragem Marte 1. Não sei se vocês já assistiram. É um longa-metragem que eu fiz assistência de direção, tenho o maior orgulho. E esse é o roteiro que eu quero trabalhar em aula com vocês para a gente poder trabalhar ele com a ótica da continuidade. Então, já na primeira aula vocês vão receber o roteiro desse longa e a gente vai debater um pouquinho sobre o que é a Conte, né? Na segunda aula, a gente vai falar sobre a primeira parte da preparação da continuidade. O que a gente tem que se atentar quando a gente se depara com um roteiro? Como que é o início da nossa decupagem? O que a gente precisa, o que a gente não pode esquecer quando a gente está com o roteiro nas nossas mãos, né? É uma aula super importante porque é o início dos trabalhos, é quando a gente está com material ali para ser decupado, para ser estudado como continuidade, como continuista, né? E a gente vai começar a colocar a mão na massa. A terceira aula é a continuação disso, ou seja, a gente vai destrinchar esse roteiro, a gente vai fazer uma decupagem de continuidade. A gente não vai fazer do roteiro todo, mas a gente vai olhar para esse roteiro de longa-metragem sob o ponto de vista da Conte e vamos decupar. A gente vai destrinchar ele e vai fazer o nosso estudo desse roteiro.
é muito volumoso e a gente continua na quarta aula a decupando e eu vou mostrar para vocês já quais são os materiais de trabalho de set de filmagem que o continuista começa a preparar dias antes de começar a filmar. Então, nessa quarta aula, a gente vai encerrar o momento da decupagem do roteiro de longa. Aí eu vou mostrar para vocês, compartilhar todos os formulários e softwares que o continuista usa durante a filmagem. Quais são as diferenças entre um continuista que trabalha com longa-metragem e um continuista que trabalha com canal streaming? Quais são os deliveries que a gente chama, né? Quais são as entregas? O que um profissional da continuidade precisa entregar no momento da diária de filmagem de uma série e da diária de filmagem de um longa? São naturezas diferentes de trabalho e de entregas, tá? É muito importante essa aula porque a gente percebe uma diferença grande entre a entrega, os deliveries de um profissional de continuidade num longa-metragem e numa série, tá? Na quinta aula, a gente vai dar, eu vou falar muito sobre o set de filmagem. Qual é a postura do profissional da continuidade? Quais são os pontos de atenção que o profissional da continuidade tem que ter num set? O quanto a gente é demandado, quais são as principais dúvidas, quais são as dúvidas mais comuns, quais são as dúvidas que um continuista também não pode, não consegue responder. Então, eu vou passar uma noção geral de um set de filmagem e a continuidade, onde ela está dentro de um set. São dicas mesmo para vocês terem uma noção e se sentirem bem quando vocês forem filmar, exercendo a função de continuista. E a última aula teórica eu chamei de desprodução porque é justamente a entrega, o que a gente precisa entregar depois que um projeto encerra a sua filmagem. Eu vou mostrar para vocês também mais aplicativos e mais formulários e o roteiro filmado, onde a maioria dos canais pedem para a gente entregar. Vou mostrar exemplos de material de entregas depois de um período de filmagem. O que a continuidade entrega depois de um período de filmagem, tá? Vocês vão ter contato com todo esse material. Tudo bem até aqui? Sim. Ok. E por último, não menos importante, a gente vai ter, durante o mês de março, eu não sei se entra em abril, as aulas práticas, eu não sei se são uma ou mais de uma, que a gente, deixa eu acabar aqui, é importante vocês saberem disso com antecedência, que é o seguinte, o curso ele tem um total de 24 horas, sendo 12 horas de aulas teóricas e online, e as outras 12 horas de aulas práticas. E aí a gente faz um casamento, né? As aulas práticas são muito legais, porque a gente tem a oportunidade de estar na filmagem dos curtas-metragens da ABC, e esses curtas-metragens vão ser feitos em março, entre março e abril, se não me engano. E aí vai casar justamente com o final do nosso curso, um pouquinho, nosso curso vai até início de fevereiro, né? Eu acho que é isso. Eu não realmente eu perdi essa data, mas a gente fica com as aulas teóricas e online durante o mês de fevereiro e até o mês de fevereiro. E em março a gente tem a oportunidade de fazer essas aulas práticas. Não sei se se é mais de um dia ou não, mas tem que somar 12 horas de aulas práticas para vocês terem a oportunidade de participar como continuistas ou como aprendizes de continuidade nos curtas da ABC, em alguma filmagem dos curtas da ABC. E é muito legal porque a gente faz esse casamento, assim, vocês vão ter contato com assistentes de direção, diretores, diretoras,
de cada curta, vão optar por qual roteiro. Depende muito da disponibilidade da data que vocês vão poder estar presencial para a filmagem que vai acontecer do respectivo curta. E esse curso se encerra nessa ou nessas aulas práticas, onde vocês têm a oportunidade de acompanhar o set de filmagem e fazer a conte, ou apenas observar do curta-metragem em si. Um detalhe importante é que eu, infelizmente, não vou poder estar presencial com vocês em março, mas eu estou cuidando para ter um profissional continuista, provavelmente uma professora com quem eu sempre divido aulas, maravilhosa, super experiente, que vai conduzir vocês no set de filmagem com a galera dos curtas da ABC. Eu ainda não sei qual é esse profissional, mas com certeza vai ser uma pessoa apta e um continuista, colega meu de trabalho, que vai poder orientá-los durante essas aulas práticas. Que eu não sei se vai ser mais de uma, mas é importante totalizar ou uma diária cheia de curta, 12 horas, ou 6 horas um dia, 6 horas no outro. Vamos entender esse calendário de filmagem ainda com a ABC, tá? Demora um pouquinho para a gente entender essas datas. São 12 horas, Mari, mas é pelo menos um dia. Se houver possibilidade, eles podem participar de mais de uma diária de filmagem. Perfeito, Fê, obrigada. É isso que é importante. São 12 horas de aula prática, e aí como vai ser dividido, né, Fê? Pelo menos um dia, mas esse dia pode ser dividido 6 horas num dia e 6 horas no outro? No caso, como eles vão fazer a função, o ideal é que eles fiquem o dia todo. É verdade, tem razão. Não faz sentido sair no meio do dia, né? É isso mesmo. E aí o calendário de filmagem desses curtas vai sair ao longo até o início de fevereiro, né, Fê? A gente ainda não tem isso certinho porque as turmas estão se formando, mas a escola avisa a gente as datas de filmagem, quais são os curtas, para quem se interessar, né? Mas vai ser entre março e abril. Acho que a gente começa em março e termina em abril. Perfeito. É isso. Eu, infelizmente, eu não vou poder estar, porque em março eu vou estar filmando um projeto fora do Rio, mas eu vou cuidar para que vocês tenham um orientador com vocês durante essas filmagens, tá? E acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Eu tenho que... Mas fala, Kátia. Vi que você estava querendo falar. Não, é só porque eu às quartas não posso. Uma das coisas que eu vi lá é que as aulas serão gravadas, né? Para mim É isso é isso, né, importante. Fê? Fê, as aulas são sempre gravadas e disponibilizadas, né, para os alunos. Isso. No caso, para receber o certificado, você precisa ter 75% de presença. Mas como tem a filmagem que são 12 horas, se você comparecer só às segundas, acredito que você já atinja a frequência, comparecendo à filmagem e às segundas. E aí as aulas de quarta você pode assistir gravado. Entendi. Ah, legal. É bom saber isso, porque durante as aulas gravadas eu também posso me dirigir a Kátia, enfim. E Kátia, eu me coloco à disposição durante as aulas teóricas para a gente trocar por e-mail, dúvidas, questões que você não possa tirar ao vivo. Enfim, o canal está sempre aberto para a gente. A gente pode fazer um canal de comunicação. Eu gosto muito do e-mail, mas estou aí aberta para quem tem dificuldade de estar ao vivo de estar acompanhando as aulas ao vivo. Quem não puder, enfim, canal online também funciona bem comigo, tá? Eu queria tirar uma dúvida já de mercado, pensando, enfim, concluindo o curso, entrando no mercado de trabalho e tal. Qual é o tempo médio de trabalho na função de continuista em um longa, uma série?
Você pergunta o tempo de trabalho, assim? Isso. Eu vou te dar uma média, tá? Varia, Uhum. claro, muito dependendo do projeto. Um longa-metragem, menos dinheiro, menos tempo, e menos volume, né, de roteiro e tal. Então, vamos supor um longa-metragem que filme com um orçamento pequeno, filma em 6 semanas. A preparação de um continuista, a gente sempre vai apertando para negociar, né? Isso é uma coisa que eu vou sempre falar muito nas aulas. Quais são os desafios que estão rolando no mercado? Quais são as últimas, nossos pontos de atenção? Mas há pouco tempo atrás, Carlos, 6 semanas, um projeto que filma, um longa-metragem que filma por 6 semanas, o continuista não tinha uma semana, tinha uma semana de preparação e 6 de filmagem. E com sorte, 2 dias de desprodução. A gente batalha para que não seja isso, porque a gente sabe que uma semana de preparação não é suficiente, então são pelo menos 2, ou 2 e meia. Depende muito, se for um longa-metragem que tem camadas, que tem épocas diferentes, que tem uma complexidade, histórias paralelas, a gente também aprende a negociar e falar, não, peraí, não é tão simples assim, não é uma narrativa tão linear. Então a gente aprendeu a negociar melhor, mas uma negociação ok, diria, para um projeto longa-metragem de 6 semanas, pelo menos 2 semanas de preparação, e a depender da entrega, de 1 a meia semana de desprodução, a depender da entrega, podendo ser mais. Tá? Num caso de uma série, que é muito maior, uma série de 8 episódios, que filma por 10 semanas, a gente tem que ter uma preparação mínima de 3 semanas, 3 semanas e meia. Eu acho que o melhor é a gente ter uma preparação de no mínimo 4 semanas, com o volume de coisas que estão acontecendo. Então, para uma série com 8 episódios, 4 semanas de preparação para 10 semanas de filmagem, mais ou menos. E a depender da quantidade de produção, do material que a gente tem que entregar após filmagem, 1 semana de desprodução ou mais. Depende da assistência. Aí, nesse caso da série, o continuista tem um assistente de continuidade, é uma função nova, uma função muito legal, inclusive para quem está começando para aprender. Eu adoro ensinar e é muito importante durante as séries o continuista ter um assistente, porque as entregas são bem volumosas e o workflow de trabalho é muito gigantesco. Então, o tempo da sua desprodução vai depender do nível do assistente de continuidade e do volume de pedidos também de entregas. Mas seria 1 semana, por aí. Entendi. No caso, roteiristas, a gente tem não é bem um sindicato, porque aqui não tem nada sindicalizado, mas é uma associação, que é a ABRA e tal. No caso de continuista, existe também uma entidade, um grupamento assim, alguma coisa? Sim, a gente criou, aqui no Rio de Janeiro, a gente criou a nossa conta, que a gente chama, que é uma associação, não diria que é uma associação, eu diria que é um grupo de trabalho onde a gente se reuniu bastante durante a pandemia e a gente fala até hoje muito em grupos e a gente luta por essa classe. Sim, então a gente tem aqui no Rio de Janeiro contes reunidas mais informalmente, não chegamos a nos formalizar como associação. E em São Paulo a gente tem a conta. São Paulo é a conta, eu acho que é isso. Nossa, me fugiu. Eu posso te passar o nome. Tá. Mas em São Paulo a gente tem uma associação formalizada, inscrita no STIC, nosso sindicato de lá. Ela é mais formalizada e é da galera de São Paulo. É Legal. Conta. Exatamente. Conta é a de São Paulo. O nosso é Unicont, União dos Continuistas. Legal, beleza. Em relação ao curso ainda, como eu te disse, né, eu tinha muito interesse nessa parte prática que a gente vai fazer. A
Aí eu estou entendendo que a gente não podendo num período no março, a gente pode escolher um filme que caia mais para o fim de março. Eu acho que a pergunta não sei se é para você ou para a Fernanda, né? Tem uma certa flexibilidade em relação a isso, até do professor que vai dar a orientação também? Acho que foi. A Fê pode me ajudar nessa resposta, mas tem sim flexibilidade. Todas as vezes que a gente foi marcar com os alunos as aulas práticas, eles optavam por qual data eles poderiam. Muitos alunos nem eram do Rio, então eles programavam para estarem. Geralmente são sábados, eles escolhiam uma data ideal. Então a escola disponibiliza, sei lá, 4 finais de semana. E aí o aluno optava por qual era melhor para eles. E aí é um casamento, Kátia, aí a gente vai sambando, assim. E eu tô tranquila porque o volume de pessoas não é grande. Então eu consigo ser mais precisa e chamar o professor que vai estar com vocês no set para um dia ou 2 ou mais. Como a gente não tem uma turma grande, isso nunca foi um problema. E dá para se dividir. Acho que é conciliável, sim. É importante você sinalizar se você só pode mais para o final de março. A gente já também fica de olho nisso, entende com o Carlos se isso é possível para ele, para vocês, como vocês vão exercer a função de continuista no SET, para isso não duplicar. Então, possivelmente o Carlos vai estar em outro dia da Kátia, mas é que eu já tive uma turma de mais de 10 alunos e aí a gente fez uma dupla. Depende do volume, mas é sempre conciliável. Mas sempre que vocês puderem adiantar para a gente, tal sábado ou tal dia eu não posso, tal período eu não posso, é melhor, porque a gente já vai fazendo esse casamento. Normalmente dá certo. Já até sei que minha mãe vai se operar e eu vou viajar de 5 a 12 de março. Né? Uhum. E outra coisa, os curtas são assim, curtas de 2 minutos, de 15 minutos, são os curtas que a gente vai. Nossa, Porque porque a varia experiência muito. que eu tenho sempre é de curtas em que a equipe é tão pequena que eu acabo fazendo as duas coisas, assistência de direção e continuidade, meio que misturado. Uma das coisas que eu acho que eu tenho é essa confusão, entendeu? Então, eu queria ver, sendo de uma escola, imagino que vai ser todos os papéis bem definidos, queria entender mais ou menos o tamanho do curta, entendeu? O tamanho da equipe também, né? Quando eu presenciei as aulas práticas que eu acompanhei, são curtas pequenos, acho que um tempo, nossa, aqui eu vou dizer de mais de 10 minutos. Fê, me corrija se eu estiver falando besteira, mas geralmente é isso. Os últimos têm sido menores até. Ah, é? Sim. E a equipe é uma equipe grande, né? Porque são alunos de todas as turmas. Exatamente. Essa filmagem, ela reúne os alunos de fotografia com os assistentes de direção, e aí, inclusive, no set ele fica meio crowdado, fica meio cheio, porque os professores das turmas ou os orientadores estão lá também. Então, mas é um grande aprendizado, eu acho muito bonito, assim, é uma oportunidade demora-se mais, mas a gente está na escola, que é um lugar onde os alunos dominam, a gente vê adaptações mil, então, de uma sala pequena se transforma num quarto do século XVIII, enfim, é muito bonito de ver e é bem construtivo, e as funções são definidas, sim, todas as vezes que eu presenciei e acompanhei as aulas práticas, Kátia, tinha um assistente de direção pré-definido e era quem estava, inclusive, em contato com os alunos da turma de continuidade para passar a ordem do dia, para dizer, e aí o continuista da nossa turma puxava questões, chamava a diretora ou a diretora para conversar, então você chega, o ambiente já está bem funcional, cada um com a sua função. Eu acho que você pode, inclusive, talvez ficar um pouco entediada, no sentido de que a sua função é só aquela, né? Mas eu te entendo, mas é bom porque você tem a oportunidade de observar também, sabe? É muito legal, assim, e o professor que vai acompanhar
vai ficar... Vocês vão ter a oportunidade de falar muito a respeito, de falar, poxa, isso aqui não é bacana, olha só, não fica aqui na frente da luz, a melhor postura, melhor posição para continuista é aqui, olha, esse debate aqui não cabe a você, ou cara, massa, fica pertinho, vamos entender como é que tá lá. É um clima bem de escola mesmo, assim. Eu queria dar o meu boa noite a Mariane, a Kátia, a Fernanda e Carlo. Dizer que eu estou gostando muito desse bate-papo de vocês. Eu trabalho com captação de recursos em todas as áreas. E aí, agora, com esses editais da Paulo Gustavo, eu fui fazendo projetos para um, para outro, enfim. E me interessei muito pelo audiovisual e eu falei, vou me adentrar com tudo nisso. Então eu quero aprender do zero até chegar à excelência. Por isso que eu estou aqui. E durante as conversas, até pelo WhatsApp, pedindo informações, não só pelo curso de continuação, mas nos outros também, eu recebi aqui, Kátia, as datas. Dia 20, filme 1, 23 de março, filme 2, 6 de abril, filme 3, 13 de abril e o filme 4, 20 de abril. Eu não sei se confere com as datas que a Mariana tem aí, mas eu acho que dá para a gente até se planejar, se forem essas mesmas datas. Era isso. Obrigada, Marcone. Fê, são essas datas a partir de 23 de março, então? Eu acredito que sim, é porque quem tem esse controle é a Adriana, mas se te passaram pelo WhatsApp, é isso mesmo. Perfeito. É bom saber. E aí, a depender do volume de alunos, a gente vai entender como é que essas turmas vão ser. Já que também aconteceu de ter muito de um aluno que não sinalizou qual data podia, da gente precisar que ele fosse na data específica, porque os outros dias de filmagem já estavam ocupados, né? Mas é sempre tranquilo, aí a gente vai se adaptando para as datas possíveis e sempre com a maior antecedência possível, tá? Uma dúvida, a cada sábado é filmado um curta ou pode acontecer de filmar na mesma data, 2, 3, enfim? Geralmente a cada sábado um curta, né, Fê? Geralmente é assim, nunca vi diferente. Isso, é um por dia. E são sempre eu não sei, na sede da ABC ou depende de acordo com o roteiro? Não, sempre lá mesmo. Tá. Inclusive, Laranjeiras. daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente vai ter a pré-estreia dos curtas do terceiro trimestre. Se vocês quiserem participar, eu posso mandar o link. E tem também disponível no nosso canal no YouTube todos os curtas que a gente já fez. Massa. Manda pra gente aqui, Fê. É que eles estão sem acesso ao chat, mas aí, se quem quiser o link, é só enviar um e-mail para contato@bicimecursos.org.br. O de hoje eu tenho, só que eu tenho um compromisso, não vou poder ver. Tem alguma chance de a gente ver depois? Sim, amanhã já vai estar no YouTube. Tá. YouTube da ABC. Isso. Tá bom. Mariane, você estava na pré-estreia aqui no Rio, lá na estação do Marte 1? Tava com um bebê no colo. Você estava com o neném, né? Eu lembrei vagamente de você, mas eu achei que o teu nome era Thaís, não sei de onde é que eu tirei. Eu disse, não é ela, porque eu vi que você botou no currículo, não botou Marte 1, né? Botou que trabalha com eles. Não entendi, desculpa. No currículo, você não disse que trabalhou no Marte 1, disse que trabalhava com eles. Ali eu achei que era você, mas eu gostei muito do filme. Muito bom. Ai, que bom. É muito carinho, né? Pela filme de Aliás, plástico. todos os curtas deles são maravilhosos, né? Não, é Eu sensacional. adoraria.
Eu brinco, eu brinco que eu sou família agora, porque eu sou Macedo Martins. E é uma coincidência louca, porque o Thiago, o produtor, é Macedo, o Gabito e o Maurílio são Martins. Eu falei, agora só falta o Andrezeira, né? Só falta virar Novaes, assim. A gente se entendeu logo no primeiro projeto e, inclusive, eu não vou poder estar na filmagem dos curtas desse curso, porque eu vou para Minas filmar com eles. Então, é uma grande escola ali. E sempre que eu posso, eu tô ali juntinho com a galera da Filmes de Ah, eu Plástico. adoraria entrar nessa escola. Eu acho realmente os curtas deles maravilhosos. Não sei se o Carlos já viu o Fantasmas, eu acho assim, é uma simplicidade. Você viu? Não, Maravilhoso. O trabalho deles é os lindo, curtas é ainda lindo. não vi. Mas Tem eu muita sou coisa mineiro, sou linda. muito fã dessa nova leva de cineastas mineiros É, que estão surgindo e ganhando voz aí. Pô, fantástico o trabalho. Cara, Fantasmas, a Kátia citou, realmente é assim. Vale a pena. E tá lá no site da produtora. tá. Eu acho que, Tudo não sei se eu vi no disponível. YouTube, mas é uma coisa muito simples e, nossa, Uhum. é lindo. Muito bom. Bom, o que mais? Acho que mais alguma questão, gente? Eu tô super aberta. Fê, se puder. Eu não tenho. É que vocês estão sem acesso ao chat, mas eu tenho. A Fernanda pode passar o meu e-mail se vocês quiserem. Qualquer outra dúvida, estou à disposição. Mas a ideia do curso é a gente falar sobre, refletir sobre a Conte e poder ver exemplos práticos do Martium. Acho que é um grande presente a gente poder analisar o roteiro com essa ótica e falar sobre isso, assim, é uma função que ela é inviabilizada, né? É uma função que pouca gente conhece com profundidade e ela é muito linda. Eu sou realmente muito fã dessa função e eu tenho a vontade, a ideia do curso é propagar para que mais pessoas se interessam por e possam fazer, se sintam aptas para fazer continuidade. A ideia é essa, formar pessoas mesmo. Como é que você sente o mercado, assim, especificamente de continuidade, para quem já exerce outras funções no set, ou, enfim, no meu caso, roteirista não é set, mas é ali no meio do negócio. Rola um certo, o cara já é de outra área, querendo vir para cá, não sei o quê. Como que é isso? Eu sou super defensiva, Carlos, de que você não. É muito complicado você se expor. Então, por mais que você tenha experiência, qualquer outra função, mesmo que seja roteiro, se eu te colocar num set de filmagem para você fazer a conta, você vai se expor. Porque são vários. Você vai criando uma casca, você vai criando um músculo, sabe? Então, eu nunca falaria para você, mesmo sendo roteirista, para você fazer a continuidade de um longa-metragem para você não se expor. E aí o mercado está aprendendo a criar assistentes de continuidade. Acho que uma grande oportunidade você estar perto. Tem já longas metragens que os profissionais de conte têm assistentes, são raros porque a gente não precisa, mas agora a gente começou a precisar entregar para os canais, vocês vão entender no curso quais são essas entregas, mas como assistente de conte, você tem a oportunidade de ficar um pouquinho mais protegido, sendo orientado e ver a atuação dessa continuista ou desse continuista no set. Então, eu acho que o mercado, se ele quiser, ele te puxa, mas você pode se queimar, sabe? Então, eu sou muito insisto, bato muito nessa tecla para que você comece com alguém te orientando, um profissional experiente, para você não se expor. E aí depois, aí você deslancha, sabe? Mas é importante, eu pelo menos aprendi assim, sendo orientada. E é muito melhor para você se tornar um melhor profissional, sabe? Aí você vai criando casca. Então tem caminhos sim. Tá, obrigado. Imagina. É isso, gente. Tudo bem? Qualquer Mais uma dúvida, pergunta de prática. O curso começa dia 22, independente de quantos alunos, você está falando poucos, não sei. Aqui nós somos 3, né? 3.
Fê, acho que sim, né? Para mim, não tem nenhum problema com turma pequena. Eu gosto, inclusive, mas não sei se para a escola é uma questão. Não, para nós não. Mas também amanhã tem gente que vai ver esse encontro gravado, né? Pode entrar mais gente. Ok. Não, para mim é ótimo começar, porque eu realmente não posso as quartas a partir de fevereiro. Então eu acho que tem 2 semanas que eu vou poder assistir tudo. Eu vou me matricular. Tá bom. Oba! Então já posso dizer a Kátia que nos vemos semana que vem. Nos vemos semana que vem. Eu também, tô dentro. Obrigada, Carlos. Gente, muito, muito obrigada. Uma A boa noite. informação para pagamento a Fernanda manda para gente? Como é que... A matrícula e o pagamento é pelo site. Tá, tudo. O site que você diz é da ABC, não é pelo aquele e-mail, lá não tem. Lá naquele e-mail já tem. Qual e-mail? O e-mail que tem falando do curso. Ah, não. Você Não. entra no site da abicinecursos.org.br quer dizer, peraí, eu acho que é isso. Aí entra na página de continuidade e lá tem um botão de matrícula. Legal, tá ok. Opa, tava assim. Gente, Você muito, pode muito dizer o nome obrigada. do filme que você vai começar a fazer? Muito, muito obrigada, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado e cuidem-se, tá bom? Nos vemos semana que vem. Semana que Valeu, vem. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.